Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. E hoje nós vamos estudar a mensagem de número 20, titulada Nota Explicativa. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a Graça fazer nossa prece. Divino Mestre e amigo Jesus, cheio de gratidão, Senhor, é que aqui nos encontramos, mais uma vez reunidos para mais um dia de estudos. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos auxilie nesse momento, para que possamos ter um bom entendimento das tuas lições. Que o Senhor permaneça nesta casa, amparando e protegendo a todos nós. Que assim seja, Senhor. Obrigada, querida Graça. Graça forte. Vamos lá, nota explicativa. Meu amigo, você estranha, sensibilizado, que certo, entre aspas, morto, por que entre aspas? Porque ninguém morre, né? A gente só larga uma vestimenta. Que certo morto inteligente haja olvidado, haja esquecido o compromisso de identificar-se em mensagem pessoal a determinado companheiro, abre aspas, vivo, entre aspas. Refere-se ao contrato de dois escritores respeitáveis que os interesses afetivos entrelaçaram profundamente por meio de tertúlias, de palestras ali literárias. Um, à frente da morte, prometeu ao outro, mergulhado nas correntes da vida carnal. Então, dois colegas ali da literatura, um já desencarnando, e parece que eles acertaram ali alguma coisa, caso o que já estava para desencarnar viesse a desencarnar. Vamos ver esse acerto. Um, à frente da morte, prometeu ao outro, mergulhado nas correntes da vida carnal, que voltaria das pesadas águas do Estige. E aí tem uma nota da editora. Estige é o rio do submundo, segundo a mitologia grega. Vamos lá. Que voltaria das pesadas águas do Estige, com noticiário elegante e compreensível. Porque a gente acha assim fácil, A gente vê muito isso na obra do Voltaire, do Frederico Figner. Então, aquela ideia de chegar do outro lado e já escrever para dizer como é que foi, como é que está, como é que foi o processo da desencarnação, não é isso? E quando ele desencarnou, que ele chegou do outro lado, ele percebeu que não era tão simples assim. Então, não é uma questão de você estar desencarnado e já poder escrever, não. É todo um processo de adaptação, porque agora você está sem o corpo físico ao qual você estava habituado a viver nele. Você está sem ele, você tem agora um processo de adaptação sem um corpo físico denso, grosseiro. É igual você estar dentro de uma prisão. Vamos dizer que você tenha lá 1,80 e essa prisão, a altura da prisão é 1,70. Então você passou tantos anos ali, além de um lugar preso, pequeno, menor do que você. Quando você sai dali, você tem dificuldade para andar ereto, porque você se habituou. Então, da mesma forma, quando nós estamos encarnados no corpo físico, quando a gente sai, é o primeiro impacto, essa sensação de que está faltando algo, essa sensação de que o que está acontecendo dá até um mal-estar. Tamanha a adaptação e a necessidade realmente de viver dentro daquele casulo que é o corpo físico. Então, o fato da gente desencarnar, isso não nos dá a liberdade plena de viver como espírito. A gente nem exercita isso quando está aqui encarnado.
Não é verdade? Um, à frente da morte, prometeu ao outro, mergulhado nas correntes da vida carnal, que voltaria das pesadas águas do Estige, com noticiário elegante e compreensível. Preliminarmente, porém, o amigo, entre aspas, morto, leria um espetáculo de grande estilo, certa ordem de palavras que o amigo, entre aspas, vivo, manteria em segredo no cofre forte. Então, ele estava ali fazendo um trato. Olha, eu vou vir, eu vou contar a história X, que é para você saber que sou eu. E você vai guardar isso em segredo. Reconhecido, então, pelos poderes divinatórios, o autor desencarnado, promovido agora a oráculo, passaria a condição de novo Marco Polo. Aí tem uma nota 14 da editora. Marco Polo, ele nasceu em 1254, desencarnou em 1324. Foi um navegante e geógrafo italiano. Em seu livro As Viagens de Marco Polo, apresenta metodicamente o que viu e ouviu ao longo de suas viagens pelos países da Ásia. Vamos lá, então. Passaria a condição de novo Marco Polo, com rádio e televisão para todos os recantos do mundo. E além da condição do espírito ao desencarnar, ainda tem uma outra grande dificuldade: achar um bom médium. Com semelhante realização, em seu parecer, que eu prezo muito, o Espiritismo Salvador seria respeitado em toda parte. Todavia, o notável escritor desencarnado, quebrando os selos do túmulo, pareceu desmemoriado e distraído e não se arriscou à execução da promessa, né? Então, foi para o mundo espiritual e deu para fazer o que ele tinha acertado com o outro? Não deu. É como se ele tivesse perdido a memória. E você, à maneira de muita gente, duvidou e sofreu, né? O vivo, o amigo vivo que ficou, porque aguardava a solução ao problema da imortalidade. Assim como se espera numa arena esportiva o resultado de uma partida de futebol. Então, eles fizeram um acerto, né? Tem até uma coisa engraçada, uma tia, minha irmã do meu pai, desencarnou, e ela gostava muito de uma cerveja. Por conta até disso veio a patologia dela, a enfermidade. Mas ela com outro colega de beira de bar, fizeram um acordo. Quem fosse primeiro ia lá colocar uma cerveja dentro do caixão. Coisas de, né? E, gente, no dia do velório foi uma confusão, porque o homem estava lá com a garrafa de cerveja, queria pôr dentro do caixão e os filhos não queriam deixar, mas foi uma coisa assim, depois que aquilo passa, vira algo meio cômico, mas foi algo assim constrangedor no dia dessa situação. Mas aqui nesse caso, ele já para desencarnar fez um acerto. Olha, eu vou voltar e vou contar para ti como é que é, mas para você saber que sou eu vou contar uma história Y. Então eles alinharam, acertaram tudo. Só que o cidadão desencarnou e não houve absolutamente nada. E aí ele ficou meio que, será que existe mesmo? Porque se existisse, ele me prometeu, ele viria. Então, a gente vê aí a inocência e a ignorância em relação ao mundo espiritual, em relação à comunicação, em relação a médium. Uma das coisas mais complexas é achar bons médiuns, né? E o bom médium é aquele que menos interfere nas comunicações, né? E aí ele diz assim: e você, à maneira de muita gente, duvidou e sofreu, porque aguardava a solução ao problema da imortalidade, assim como se espera numa arena esportiva o resultado de uma partida de futebol. O literato encarnado, copiando a tartaruga que de modo algum aceita a existência de outra praia, além daquela em que respira, enquanto dispõe de abrigo na carapaça, né? Ele está fazendo uma analogia aqui com a tartaruga, né? Que ela não sai daquela praia e acredita que só aquela praia existe enquanto ela está ali
na sua casquinha, né, de tartaruga, né, a sua carapaça. E o que é a nossa carapaça, se não o nosso corpo físico? E o que é a nossa prainha, se não o mundo físico, né? Então ele faz aqui uma analogia. Além daquela em que respira, enquanto dispõe de abrigo na carapaça, sorriu e negou, embriagado pelas grossas volutas de incenso, volutas aí como se fosse uma espiral de incenso, narcotizante da vaidade. E vocês, os torcedores de pugna entre dois mundos, né? Pugnas aí na condição de combate, né? De combate entre dois mundos, permaneceram desapontados. Os torcedores que estavam ali, né? Creia, porém, que a morte só é simples mergulho na vida espiritual para quem soube ser realmente simples na experiência terrestre. Agora me diz, quem vive na vida terrestre com essa simplicidade, despido de vaidade, de orgulho, de egoísmo? Então, a vida espiritual, como ele coloca aqui, a morte ela só é simples mergulho na vida espiritual para quem soube ser realmente simples na experiência terrestre. Considerando, contudo, a complexidade de nossos desejos e os complicados processos de luta a que nos afeiçoamos, ninguém julgue que largar o corpo, entre aspas, traduza, abre aspas, ascensão ao céu, fecha aspas, né? Então, é aquela ideia, vou desencarnar e vou me encontrar com Jesus. Vou desencarnar e vou me encontrar com meu... Depende, gente. Isso depende muito da forma que nós vivemos. Enrola-se-nos a vida mental em múltiplos caprichos e, quando suspiramos pela libertação verdadeira, eis que a nossa independência jaz subordinada aos emaranhados novelos de nossos pensamentos, que resultam em compromissos e prisões de variada espécie. Ele fala aqui não só do comportamento físico, mas do nosso comportamento mental. E quando a gente sai do corpo, esses pensamentos, eles vão influenciar direto, de forma muito mais ostensiva na minha condição espiritual, tanto para equilíbrio quanto para desequilíbrio. Então, imagina o meu campo mental, essa forma que eu penso, essa forma que me conduz, às vezes essa cobrança incessante ou essa preocupação incessante, às vezes essa culpa incessante, esse nosso pensamento, essa nossa forma, ela se potencializa ao gente desencarnar, porque aqui a gente não tem muita consciência do quão forte é um pensamento, mas quando a gente desencarna, isso fica muito mais ostensivo. O que eu penso e o que eu vivo. O professor Valdeir está trazendo que ninguém consegue se libertar de condicionamentos da noite para o dia, né? E um pensamento constante, essa forma de pensar, isso se tornou um condicionamento. E não tem como realmente você chegar no mundo espiritual, balançar a cabeça e dizer, vou pensar mais calmamente, vou pensar desacelerado, vou me perdoar a partir de agora. Não é assim. Não é assim. O exercício começa aqui. A gente precisa exercitar para disciplinar enquanto a gente está aqui na Terra. Então, é o que ele fala. Ninguém julgue que, entre aspas, largar o corpo, fecha aspas, traduza, abre aspas, ascensão ao céu, fecha aspas. Enrola-se-nos a vida mental em múltiplos caprichos e, quando suspiramos pela libertação verdadeira, eis que a nossa independência, eu estou repetindo para fixar, tá? Jaz subordinada aos emaranhados novelos de nossos pensamentos, é isso que a gente está comentando, que resultam em compromissos e prisões
de variada espécie. Prisões de variada espécie. Somos balões cativos ao lastro de nós mesmos. Somos balões cativos ao lastro de nós mesmos. E esse nós mesmos é exatamente quem? Os nossos pensamentos. Incapazes de voo mais elevado no clima universalista, ainda mesmo quando sejamos portadores de intelectualidade brilhante, a modo de ave rara, pela plumagem ou pelo canto, dentro da floresta. Nossa grandeza legítima não reside naquilo que aparentamos, e sim no que somos. Então, não é o que eu pareço ser, porque às vezes a gente coloca uma fisionomia de bom moço ou de boa moça, a gente coloca uma linguagem treinada, mas o nosso campo íntimo, o nosso campo mental, a nossa vida íntima, não tem absolutamente nenhuma concordância com aquilo que eu exteriorizo através da minha expressão. A transição do corpo é fácil, mas a renovação da alma é difícil. Então, a transição do corpo, o processo da desencarnação, sair do corpo, isso é mais fácil, mas a renovação da alma é muito mais difícil. Os desencarnados arrependidos, perturbados e sofredores constituem, olha a palavra aqui, vastíssima retaguarda, congregando soldados e lidadores que não souberam vencer na posição a que foram conduzidos. Para meu consolo de jornalista humilde e anônimo, porque aquele já assinava como irmão X, tenho visto reis e políticos, papas e condutores, cientistas e filósofos, aflitos pelo reajustamento próprio, confinados a extremas desilusões, qual se estivessem em escuro sótão reservado pela vida à sucata espiritual. Sucata. Resto dos restos na condição espiritual. E a gente sabe do sofrimento, e ele citou rei, político, papa, condutores. Quanto aos méritos do acontecimento para a doutrina consoladora que nos reúne, não acredite que as adivinhações de um pensador invisível possam desviar o curso natural do serviço que nos cabe realizar. Surgiriam 1000 recursos à sonegação calculada. Os observadores renitentes citariam Houdini, e aí tem uma nota 15, nota do editor. É um famoso mágico e ilusionista. Em seus últimos anos, e esse mágico ele nasceu em 1874, desencarnou em 1926. Em seus últimos anos terrestres, desmascarou espiritualistas, demonstrando como eram cometidas fraudes em espetáculos de parapsicologia e sessões espíritas. Apregoava que, se houvesse uma forma verdadeira de contatar os mortos, somente ele poderia conseguir tal proeza. Estabeleceu um código secreto com sua esposa, Bess, para que após a sua morte ele pudesse entrar em contato com ela do além. Mais tarde ela recebeu uma mensagem de Houdini, mas descreu, afirmando que estava doente durante tal sessão. Por 10 anos tentaram comunicar-se com Houdini, sem proveito. No fim, Bess, a sua esposa, desistiu, declarando que 10 anos eram demais para se esperar por um homem.
Tadinha. É aquilo que a gente diz, né, gente? Por isso é que o Chico dizia, o telefone toca sempre de lá para cá. E além de tocar, é difícil achar um telefone, que é o médium. Porque isso é o que a gente chama de médium de particularidade, né? Isso é difícil. Então, nós temos um grande número de médios, mas são médios que estão exercitando, né? Nós somos médios que estamos exercitando, né? E precisamos dessa aproximação de forma consciente, mas isso não é um trabalho fácil, né? E além disso, além de achar um médium, ainda tem o outro ponto, que é a combinação fluídica, que é outra vertente. Se Jesus se materializasse em praça pública, iam duvidar, né? Iam duvidar. O Kardec aqui diz, não é através do fenômeno que se converte alguém ao espiritismo, é através da razão, da lógica e do estudo, né? Além disso, há os negadores por interesse, né? Sim, claro, muitos. E aí ele continua: quanto aos méritos do acontecimento para a doutrina consoladora que nos reúne, não acredite que as adivinhações de um pensador invisível possam desviar o curso natural do serviço que nos cabe realizar. Surgiriam 1000 recursos à sonegação calculada. Os observadores renitentes citariam o Houdini, que é o que nós estávamos lendo, o mágico e os menos efeitos ao beletrismo, né, que cria obras literárias, recordariam algum trapaceiro do circo vulgar comum, porque realmente a prova em si condiz muito mais com a telepatia e com a clarividência comuns. Nas demonstrações fenomênicas, temos sempre grande número de entidades veneráveis inibidas de fazer o que podem, porque há, igualmente, grande número de médios que não se animam a fazer o que devem, cabendo-nos, no entanto, a obrigação de crer no futuro, trabalhando invariavelmente pela vitória da verdade. Então, diz bem assim, olha, a gente nem consegue médio que deveria assumir os compromissos, que deveriam fazer o trabalho, se esforçar, se aperfeiçoar, né? Então, já que não tem, vamos continuar trabalhando e confiar no futuro, né? Interessante, né? Um único espiritismo triunfante é aquele que espiritualiza o indivíduo. E a hora dessa natureza é logicamente morosa, por efetiva e segura. Eu posso dizer, um estudo autêntico, verdadeiro, só o é quando está espiritualizando os seus participantes. Caso isso não aconteça, nós estamos também falhando na condição de espiritistas, na condição de evangelizadores, né? Eu vou repetir. O único espiritismo triunfante é aquele que espiritualiza o indivíduo, e a hora dessa natureza é logicamente morosa, porque é lenta, ninguém se espiritualiza do dia para a noite, mas ela também se torna efetiva e segura. Fenômenos por fenômenos, ninguém superará os do Cristo, materializando espíritos célebres no Tabor. Lembra quando ali apareceu frente aos discípulos Moisés e Elias, e Jesus iluminando-se, ressuscitando cadáveres em Naim e Betânia, curando leprosos, cegos, aleijados e loucos em Cafarnaum e Jerusalém.
Entretanto, as revelações dele ainda não foram aceitas pela humanidade inteira. E a nossa própria adaptação aos seus ensinamentos, da qual espalhamos tanto alarde por intermédio de prelos, que seriam ali máquinas impressas, e tribunas, ainda deixa muitíssimo a desejar. Prossigamos assim, meu amigo, na edificação doutrinária, com a explicação e diligência, serenidade e perseverança, por dentro e por fora, servindo por amor, avançando pela fé e glorificando a luta construtiva em nome da vida eterna. Quanto à massa dos que descreem da própria existência de Deus, ajudemo-la quanto estiver em nossas possibilidades, recordando, porém, com o velho Horácio, e aí tem uma nota da editora, Quintus Horatius Flaccus, ele é de 65 antes de Cristo, tá, gente? Foi poeta lírico, satírico e filósofo latino, nascido na Itália. Sua poesia é de tal modo sentenciosa que muitos de seus versos acabaram se tornando provérbios. Sua obra exerceu forte influência sobre os autores renascentistas e classicistas, em geral, considerado modelo de perfeição formal e de conteúdo ético. Esse é Horácio. Então, porém, com o velho Horácio, que é a morte, a porta de juízes e condenados, de doutos e ignorantes, de aristocratas e plebeus, abre aspas, bate com pé indiferente. Então, a morte chega para todos, Então, lembrando que a doutrina, o verdadeiro espiritismo, ele triunfa quando ele espiritualiza o indivíduo. Gente, assim nós finalizamos mais uma mensagem de número 20. Hoje nós estamos encerrando o ano letivo da gravação da obra Cartas e Crônicas, então convido a você rever tudo que já foi estudado nessa obra. Nós vamos entrar em recesso e só devemos retornar, acredito que meados de janeiro, tá bom? Então, que possamos aproveitar para também repousar. E já fica aqui o desejo, a família OS deseja um excelente Natal para todos vocês e uma boa entrada de ano. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo ano de 2025. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O fato da gente desencarnar, isso não nos dá a liberdade plena de viver como espírito. A gente nem exercita isso quando está aqui encarnado. E além da condição do espírito ao desencarnar, ainda tem uma outra grande dificuldade: achar um bom médium. Uma das coisas mais complexas é achar bons médiuns, E o bom médium é aquele que menos interfere nas comunicações. Quando a gente sai do corpo, esses pensamentos, eles vão influenciar direto, de forma muito mais ostensiva, na minha condição espiritual, tanto para equilíbrio quanto para desequilíbrio. Esse nosso pensamento, essa nossa forma, ela se potencializa ao gente desencarnar. Porque aqui a gente não tem muita consciência do
quão forte é um pensamento. Mas quando a gente desencarna, isso fica muito mais ostensivo. O exercício começa aqui. A gente precisa exercitar para disciplinar enquanto a gente está aqui na Terra. Nós temos um grande número de médios? Tem. Mas são médios que estão exercitando, né? Nós somos médios que estamos exercitando, né? E precisamos dessa aproximação de forma consciente, mas isso não é um trabalho fácil, né? E além disso, além de achar um médio, ainda tem o outro ponto, que é a combinação fluídica. O Kardec aqui diz, não é através do fenômeno que se converte alguém ao espiritismo, é através da razão, da lógica e do estudo, né? Um estudo autêntico, verdadeiro, só o é quando está espiritualizando os seus participantes. Caso isso não aconteça, nós estamos também falhando na condição de espiritistas, na condição de evangelizadores, né? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Já agradecemos a Deus por mais um ano, por essa oportunidade ímpar de estudo e de reflexão. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa confiança, por essa oportunidade que nos oferece. Obrigada, Senhor. E aos nossos amigos espirituais, que sempre com tanta paciência para com cada um de nós, nos auxiliando e nos ajudando no trabalho, no estudo e na reflexão. E que possamos, Senhor, nos espiritualizar. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.